queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 42 de Língua Portuguesa para o 9º ano. E para esta nossa aula de hoje, você vai precisar do seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador, para que você faça as anotações referentes ao nosso assunto. E o assunto de hoje será o estudo ainda das figuras de linguagem, mas hoje nós vamos conhecer uma figura chamada metonímia. Os objetivos propostos para esta nossa aula são conhecer a figura de linguagem chamada metonímia, identificar uma metonímia dentro de um texto e diferenciar a metonímia da metáfora. Lembrem que na aula anterior nós estudamos a comparação e a metáfora. Muito bem, então vamos recordar aqui rapidamente, esse conceito de figuras de linguagem. As figuras de linguagem, que também podem ser chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados com o objetivo de dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita, mais agradável. Trata-se, portanto, de uma linguagem que a gente chama de conotativa. Também já estudamos esses conceitos de denotação e de conotação. Então, as figuras de linguagem, são linguagens conotativas. E hoje nós vamos aprender mais uma figura daquele grupo denominado de grupo de figura de palavras, que é a metonímia. E aí a professora inicia, com esse texto que aparece aqui, que diz assim: João pediu a mão de Maria em casamento. E vejam que ali a palavra mão está grifada de outra cor, porque o João está pedindo somente a mão da Maria, ele quer só a mão dela, ou ele quer toda ela, ele está pedindo ela em casamento, e ali foi usada então o quê? Uma metonímia, que a gente já vai nos próximos slides aí conhecer quais são os tipos de metonímia. Esse aqui seria um tipo de metonímia, quando eu uso uma palavra, que representa uma parte, mas eu quero me referir ao todo. Então, a mão da Maria, seria uma expressão figurada, simbólica, para dizer que ele está pedindo a Maria em casamento. Muito bem. A metonímia, então, é uma figura de linguagem em que se utiliza um termo no lugar de outro. Esse seria o conceito assim mais curto, mais rápido para a gente definir uma metonímia. Um termo no lugar de outro. As metonímias, mais comuns é quando a gente usa a parte de uma coisa para fazer referência a ela de forma completa. Como foi então esse exemplo ali do pedir a mão da Maria, Eu usei a parte para representar o todo. Vamos ver mais um exemplo então. Depois de me formar, quero ter meu próprio teto. Olhem lá, a professora grifou a palavra teto, porque lá reside a metonímia nesta frase, Então o termo teto, que é uma parte da casa, ela é utilizada no lugar da palavra casa. Então, no lugar de eu usar a palavra casa, eu usei uma parte que representa o todo, tá? Muito bem. Então, está substituindo aí o todo pela parte representada pelo teto, Palavra teto. Muito bem. Do grego, então, a palavra metonímia, metonímia, é constituída pelos termos meta, que significa mudança, e onoma, que significa nome. Portanto, mudança de nome, Daí, então, a origem deste termo, Desta nomenclatura. E aí, quem é que não lembra, do seriado Chaves,
com a famosa Dona Florinda, que era muito apaixonada pelo professor Girafales e que sempre usava aquela famosa frase: "O senhor não quer entrar para tomar uma xícara de café?", né? Então, este xícara também nós podemos dizer que contém uma metonímia, né? Porque ao falar em tomar uma xícara, eu estou me referindo, obviamente, ao conteúdo da xícara e não ao objeto em si, né? Então, coloquei aqui para a gente ilustrar. Então, o que contém o continente, a xícara, pelo conteúdo, né? Que seria o café. A gente vai beber o café, né? Não vai beber o objeto, né? Não vai beber o continente, aquilo que contém o café, né? Então, seria também um exemplo de metonímia. Muito bem. Exemplos, então, de metonímias de vários tipos, né? Porque a gente não tem apenas o todo pela parte, o continente pelo conteúdo, né? A gente tem vários tipos de metonímias. Então, começamos lá, ó, a parte pelo todo, né? A gente já viu, mas entra aqui como um reforço e isso aí você vai anotar no seu caderno os tipos de metonímia. Então, a parte pelo todo, ele possuía inúmeras cabeças de gado. A metonímia está na palavra cabeças, que se refere, obviamente, aos bois inteiros, né? E não apenas às cabeças dos bois. Também temos a metonímia de causa pelo efeito. Consegui comprar a televisão com o meu suor. Então, a palavra suor subentende-se trabalho, né? Também temos metonímia de autor pela obra. Muitas vezes eu li Camões. Camões é o nome do autor, né? Então, eu estou, obviamente, me referindo a obras deste autor, né? Então, li livros do Camões. Então, aqui você já tem 3 tipos de metonímia para anotar no seu caderno com os seus respectivos exemplos, né? Dando sequência, temos também um tipo de metonímia que é o inventor pelo invento. Por que esperar? Pegue no seu Graham-Bell e fale já com ela. Graham-Bell é o inventor do telefone. Então, foi usado no lugar da própria invenção que é o telefone, né? Pegue o seu telefone e fale com ela. Temos também metonímias de marca pelo produto. Também é um exemplo assim, bastante comum, né, de uso da metonímia, principalmente no nosso dia a dia. Meu pai adora tomar Nescau com leite. Então, Nescau é a marca que se refere ao produto que é o achocolatado em pó. Então, quando eu uso o nome de marcas, no lugar de falar o nome do produto, eu estou fazendo uma metonímia. E isso é bem comum, né? Quem aí fala que usa cotonetes para limpar os ouvidos? Cotonete também é a marca, né, do produto. O produto mesmo chama-se haste flexível. Quem aí fala que usa Bombril para lavar louça? Bombril é a marca do produto. O produto chama-se esponja de lã de aço. Então, quando a gente usa esse tipo de metonímia, né, é muito comum a identificação, o uso da marca pelo seu produto. Também temos metonímia de matéria pelo seu objeto. Passou a vida atrás do vil metal. Metal é o material que se refere a dinheiro, né? Então, a matéria no lugar do objeto. Temos também singular pelo plural. O cidadão foi às ruas lutar pelos seus direitos. Ali a palavra cidadão, que está no singular, mas ela refere-se a um todo, a várias pessoas, ou seja, vários cidadãos, né? Não foi apenas um, foram vários. Então, é metonímia, de singular pelo plural. Temos também concreto pelo abstrato. Natália, a melhor aluna da classe, tem ótima cabeça. Cabeça, que é um substantivo concreto, mas está se referindo aqui nesta frase, neste contexto, à inteligência, né? Que seria um substantivo abstrato, certo? Então, olha, são vários tipos de metonímia que a gente pode encontrar aí
nas frases. Também temos metonímia de continente pelo conteúdo, que é o caso da xícara de café da Dona Florinda. Bebi um copo, né? A palavra copo se refere ao conteúdo do copo. Você não bebeu o objeto, e sim o que continha nele. Também gênero pela espécie. Os homens cometeram barbaridades. Aqui a palavra homens, ela foi usada no lugar da palavra humanidade, né? Ela representa toda a humanidade. Muito bem. Vamos então a mais alguns exemplos aqui de metonímia. Então eu trouxe para vocês aqui uma charge, né? Para exemplificar também uma metonímia que a gente acabou de ver aí nos tipos de metonímia, que é do autor pela obra. Então, diz assim, ó, eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. E aí a mulher, né, da biblioteca lá, ressuscitou, como assim, né? Então, claro que aqui o desenho mostra o sentido literal da expressão, né? Eu já li o Machado de Assis, o homem, a pessoa Machado de Assis. Mas não, é claro que ele está se referindo aos livros do Machado de Assis, né? Então, só para trazer um pouco de humor aí para o nosso assunto. Aqui temos um exemplo de metonímia da parte pelo todo, que também já exemplificamos lá nos tipos de metonímia. Olha lá na tirinha, então. Meu pai tem 800 cabeças de gado, e o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteiro, né? Então, o que o Chico entendeu? O Chico entendeu que o pai do menino tinha apenas as 800 cabeças, o resto do boi ele não tinha. Ele só tinha as 800 cabeças, né? Por quê? Porque ele empregou metonímia de parte pelo todo. E aí, né, o Chico diz, o meu só tem um, mas pelo menos ele está inteiro, né? Muito bem. Vamos lá então, mais um exemplo que a gente já viu lá nos tipos de metonímia também, que é o singular pelo plural. Então, observem este cartoon aqui, né? Todo brasileiro tem direito à moradia. Então, é aqui na palavra brasileiro que consiste a metonímia do singular pelo plural. Agora, lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, né? Então, aqui no caso, todo brasileiro tem direito à moradia, ele está usando o singular, mas para se referir ao plural, ou seja, todas as pessoas têm direito à moradia. Muito bem. Então, esses exemplos, né, para a gente observar que em diversos tipos de texto a gente pode encontrar esta figura de linguagem. Vamos agora, né, ver essa diferença que existe entre a metonímia e a metáfora, tá? Então, nós podemos dizer, né, que a diferença entre a metonímia e a metáfora é que a metonímia, ela utiliza um termo por outro termo pela relação de proximidade que existe entre eles, né? Enquanto que a metáfora, ela faz uma comparação entre estes dois termos. Então, uma usa um termo pelo outro e a outra compara dois termos. Tá? Vamos lá para o exemplo de metonímia. Ó. Comprei maisena para fazer o bolo. Lembrem, maisena é a marca do produto. Ela está sendo ali utilizada no lugar do próprio produto, no lugar do nome do produto, que é o amido de milho. Então, esse é um tipo de metonímia que está substituindo um termo por outro termo. Por quê? Porque existe uma relação de proximidade entre eles, ok? Maisena, amido de milho, é a mesma coisa, né? Apenas que maisena é a marca, mas todo mundo conhece e sabe o que é. Então, usou um nome no lugar de outro, ok? Vamos ao exemplo da metáfora. Margarida é uma gata. Então, aqui, o que nós temos, né? A beleza da Margarida está sendo comparada à beleza de uma gata, né? Então, aqui existe uma comparação e não o uso de um termo no lugar de outro, certo? Claro que ambas, né, tanto a metonímia quanto a metáfora, elas são figuras de linguagem. E essas figuras de linguagem são recursos estilísticos
que são muito usados para dar maior ênfase aos nossos discursos, né? Sejam eles escritos ou falados. Ok, pessoal? Então agora chegou a hora de você praticar os exercícios que foram propostos para esta aula de metonímia e ficar fera nas atividades, né? Fera no assunto, ok? Muito obrigada por sua atenção e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais!